Para mudar definitivamente, eu tive que começar a ter um comportamento diferente do que eu costumava ter na minha vida. Depois de ler o livro Flow, eu aprendi algumas coisas sobre como a mente humana funciona e o como o, qual o tipo de recompensa que realmente move uma pessoa. Enquanto eu lia o livro Flow, eu ficava pensando muito sobre quais eram as coisas que me faziam me mover naturalmente. Tipo, o que me causava um sentimento e que sentimento era esse que me fazia querer fazer coisas, sabe? Isso foi uma lição importante daquele livro, porque às vezes você quer muitas coisas e essas coisas elas são na verdade movidas por razões externas e não internas, do tipo às vezes fazer algo por reconhecimento, por respeito, por outras coisas. E às vezes você quer fazer coisas para se sentir satisfeito, para se sentir realizado, para, sabe? É diferente. E na minha opinião é bem difícil alcançar um equilíbrio entre essas coisas. As pessoas precisam te respeitar para você conseguir viver bem em sociedade, num sentido profissional, por exemplo. Você precisa fazer um trabalho que é remunerado, então às vezes você não quer fazer a atividade que você faz. Eu já estive muitas vezes num papel em que o meu trabalho era algo que eu realmente não queria fazer. Existiam os que eu gostava de fazer, mas não queria estar no lugar, e tinha os que eu realmente não queria fazer. E estar num trabalho onde eu consigo fazer algo que eu gosto e que me diverte, me entretém, sabe? Que faz sentido. É uma experiência que realmente te abraça. Mas eu vinha pensando muito sobre a questão da mudança. O livro Flow ele te dá meio que um passo a passo para entender quais são as coisas que te colocam no flow e que te fazem fazer uma atividade. Hoje em dia, com o papo de produtividade e principalmente as ideias capitalistas e tudo mais, acaba que parece que tudo que você vai exercer tem que ser em um estado de flow, principalmente porque nenhum segundo pode ser desperdiçado. E eu acho complexo entrar nesse assunto porque, por um lado, é bem absurdo ter essa visão de que, nossa, nenhum segundo pode ser desperdiçado porque tempo é dinheiro. Mas eu acredito que nenhum segundo deveria ser desperdiçado. Eu gosto da análise de comportamento porque ela acredita que todas as pessoas, todos os comportamentos, todas as atitudes, elas têm uma função. Tem um porquê de você estar fazendo. Todas essas coisas que você julga como, nossa, que burrada, nossa, que coisa, por que alguém faria isso? Tem uma função. E eu gosto dessa visão porque quando eu percebo que eu estou fazendo algo que eu não gostaria de fazer ou mantendo algum ciclo que eu gostaria de não ter mais, eu fico pensando, por que eu estou fazendo isso? Qual será o motivo por trás, sabe? Qual que é a coisa que eu ainda não encontrei? Porque eu sinto que boa parte dessas coisas, às vezes você nem tem clareza dos porquês. Você só faz. É um automático, uma coisa ali que você não sabe descrever bem. Então, entender que tudo tem um porquê e tentar seguir da forma que funciona, sabe? Do jeito mais funcional possível, eu acho que é um jeito bonito de viver. Eu às vezes fico pensando sobre o tempo que eu fico gastando scrollando na internet. E por um lado eu fico pensando, não, que triste, gastei tempo scrollando vídeos curtos que eu nunca mais vou me lembrar de ter visto. Mas por outro lado, às vezes eu tô ali scrollando e é divertido porque eu vejo coisas que eu gosto, que me inspiram e tudo mais. Os vídeos que eu estou gravando, inclusive, eles são frutos deste tempo em que eu gastei assistindo vídeos curtos. Então, não vou guardar um ressentimento, um arrependimento. Mas existe uma grande diferença entre os vídeos que realmente fizeram sentido sentar, assistir e, poxa, fez diferença na minha vida, no meu tempo limitado, nesse mundo que é curto. E os que realmente não fizeram. E o pior, os que me deixaram mal e eu fiquei lá assistindo ao invés de só pular eles.
E no fim eu cheguei a uma conclusão que para essas mudanças, para que essas coisas façam sentido e tudo mais, não adianta você ter uma visão de que as coisas elas têm que acontecer tipo de um jeito distante, de um jeito difícil, uma caminhada enorme, uma maratona. Às vezes você poderia pensar numa forma de o que eu preciso fazer neste exato momento. Eu venho aplicando isso pelo menos nas minhas questões de alimentação, que são meu maior desafio hoje e que acaba passando por todas as outras áreas. Eu tenho uma questão que é literalmente situação emocional que dá um gatilho e eu desconto em comida. É impressionante, é muito rápido e muitas vezes eu consigo me controlar. Então é uma pena que às vezes que eu me descontrolo ainda causam um efeito tão grande na minha vida, que realmente é muito grande. Mas pensando nessas coisas todas e pensar em compromisso, parece ser muito pesado o pra sempre. Eu gosto muito de Black Alien e ele tem uma música que ele fala nunca mais é tempo demais. E eu tava assistindo a entrevista dele no sábado, era 11 horas da noite, eu tinha que dormir e eu simplesmente brotei no YouTube com uma entrevista do Black Alien e assisti ela toda, porque sim. E quando ele explicou o porquê que nunca mais é tempo demais, é porque ele falou que para quem tem algum problema de adição, falar que nunca mais vai fazer é tempo demais. Então ele fala do compromisso dele, de que ele vai hoje se manter sóbrio, que hoje ele vai ficar limpo. E eu achei isso muito legal, isso muito interessante. E desde que eu vi isso e estou praticando um pouco isso, eu venho entendendo o que são as mudanças. Eu já vinha praticando de alguma forma, colocando na minha vida várias coisas, pequenos pilares que sustentavam a decisão da mudança. Mas quando eu peguei essa frase e eu entendi que, olha, a reafirmação ela tem que estar presente o tempo todo, isso foi incrível. Tem um vídeo que me pegou num sentimento muito forte, que é um cara que ele tá andando pela rua, um entrevistador para ele do nada e pergunta: oi, você tá muito ocupado? Podemos conversar? E ele fala exatamente isso. Na próxima 1 hora eu sei que eu não vou beber. E daqui a 1 hora eu vou reforçar isso. E isso foi muito bonito. A coisa que ele falou sobre a família, sobre a paciência da esposa, sobre a importância dos filhos para ele poder mudar. Mas eu gosto muito do que o Black Alien fala na entrevista dele. Eu vou mudar por mim, eu vou cuidar de mim e eu vou me esforçar por mim. Porque no fim eu sou a única pessoa que realmente vai colher o efeito disso, vai ser responsável por isso e vai ser quem vai aguentar todo o sofrimento. Acho que esse é o grande ponto de superar um vício que as pessoas não param para pensar. O vício por si só é um sofrimento. Os comportamentos ruins, e eu gosto de falar do vício, mas sempre levantando um ponto importante. Eu vejo que aparentemente quase todo mundo, se não todas as pessoas, têm algum vício, alguma forma de expressar um vício. Às vezes é por coisas que são saudáveis e que elas conseguem apresentar esse comportamento várias e várias vezes, o que seria o vício, mas de uma forma que ele não é prejudicial na vida dela. E aí ninguém vai ver como um vício. Mas que é. Tipo eu conversando com pessoas. Eu adoro conversar com pessoas o tempo todo. Então eu vejo que é um vício. Mas que não me faz tão mal. Porque eu sempre gosto, eu me esforço para não atrapalhar e tudo mais, em coisas como a faculdade, o trabalho. Mas, pensando em tudo isso, o que fica é o fato de que todo mundo parece ter um vício. E a grande questão é que, se você me colocar num quarto fechado, sem contato com pessoas, eu sei que eu vou sofrer. Porque eu vou sentir falta desse meu vício. É igual você tirar qualquer adicto de qualquer coisa, ele vai ter essa resposta de sofrimento. E a pessoa que escolhe largar o vício, ela está escolhendo passar por esse sofrimento, que é a dificuldade de largar ele.
mas é encontrar na vida e nas outras coisas qual que é o sentido disso. Por que que eu estou largando? Por que que eu não quero mais? E talvez encontrar uma libertação disso. Se é que existe uma libertação de fato. Porque eu acho que a gente também só substitui um vício por outro. E no fim a gente só tá brincando de equilibrar, sabe? Tentar descobrir qual que é o vício que pesa menos, que machuca menos, que destrói menos. Que no fim a gente está sempre se destruindo com esses vícios e tudo mais. Mas essa ideia que eu trago, ela tem um ponto muito importante para mim. O que quer que seja o seu vício, que pode vir na sua cabeça escutando eu falar, pode te enganar, fazendo você pensar que você tem um vício ruim. E na verdade você pode ter vários vícios ruins e bons. Formas de existir no mundo que te machucam, mas que também te curam. Encontrar qual que é a melhor forma, não sei, de trabalhar com esse vício, ou a melhor forma de substituir ele, é o grande desafio. Mas se tem uma coisa que eu aprendi e que eu acho que eu vou levar para a vida, é que você tem que se reafirmar. E para se reafirmar, você tem que manter o assunto perto. Hoje eu tenho o compromisso de não fazer algo a cada dia. Eu tenho um lembrete físico que eu carrego comigo que me faz garantir que eu não vou tomar aquela atitude. Quer dizer que eu nunca tomo? Não, às vezes eu tomo. Mas quase sempre que eu tomo eu estou usando esse objeto. E esse objeto me lembra que a gente não queria ter feito isso hoje. A gente fez, acontece. Amanhã eu sei que eu não vou fazer. E no final do dia eu vou reafirmar. E esse vai ser o ritmo até o meu fim.